Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, o tema: a educação e o neoliberalismo. Um debate necessário. Bom, mais uma vez, eu sou Claudinei Lima, sociólogo. Estou aqui fazendo a mediação. Hoje, contando com os convidados, mais uma vez, Robson Marques, assistente social, diretor licenciado do Sindicato dos Bancários, pré-candidato a vereador, projeto Mandato Coletivo, participativo Periferia no Poder. Também com a nossa querida Marivalda Rufino, graduada em Pedagogia pela UFJF, professora da Rede Municipal de Juiz de Fora e doutoranda da UF, Universidade Federal Fluminense. Também nosso querido Maurílio Nogueira da Silva, professor aposentado, especialista em educação, psicanalista, músico e poeta. Boa noite, muito obrigado por nos receber na sua casa, seja onde você estiver. Passo a palavra para o nosso amigo Robson Marques. Boa noite. Boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer imensamente por ter aceitado o convite para fazer um debate tão importante para a nossa sociedade, que é o debate sobre educação e o neoliberalismo, o novo liberalismo, Um debate extremamente necessário. Então, agradeço a professora Marivalda Rufino, agradeço o professor Maurílio e peço a vocês que estão aí nos assistindo que compartilhem, que comentem, porque é muito importante essa construção coletiva. Este projeto é um projeto de uma pré-candidatura de um mandato coletivo, onde o tema, inclusive, será a periferia no poder. Então, para nós, é importantíssimo ouvir pessoas que atuam nas suas mais diversas áreas, e a educação é um setor muito rico, para a cultura propriamente dita, para a construção do ser humano. E aí nós convidamos essas duas pessoas, dois professores, para estar conosco, falando um pouco sobre a educação, sobre o que vem ocorrendo, os ataques à educação, ao Fundeb, a não valorização dos profissionais, a não valorização dos professores, o não investimento na educação básica, na educação superior. Então, tudo isso, esses dois colegas vão estar falando um pouco da mercantilização da educação. E aí, mais uma vez, agradeço você, Marivalda, por estar conosco. Agradeço o professor Maurílio, também, por ter predisposto a estar aqui debatendo este tema. Passo para você, Marivalda, para estar iniciando essa conversa aqui com o público. Ok, Robson. Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão conectados aqui nessa live, para esse momento importante, que é debater a educação brasileira. Alguma coisa não saiu como previsto. Agradeço ao Robson o convite, já quero externar aqui o meu apoio à candidatura, dizer que é muito importante ter uma pessoa como você, que é um trabalhador, que conhece as demandas da classe trabalhadora, que vai colocar o seu mandato a favor dos interesses da classe trabalhadora, do povo da periferia, das comunidades mais carentes do nosso município. Então, como eu sou professora, a nossa conversa é uma breve conversa, mas eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês, tá? Tem dever de casa, tem que pensar um pouco. Então, conversar sobre neoliberalismo, sobre educação, é algo muito atual, muito necessário mesmo. Nós estamos enfrentando uma crise
econômica, política, social e uma crise sanitária agravada agora com essa pandemia do novo coronavírus. Temos um governo reacionário, inepto, que deixa muito, né, a desejar. Nós que somos da área da educação e, né, todo o povo brasileiro, todos os povos que estão sendo atingidos pela pandemia, né? Aqui no Brasil, nós, e mais propriamente em Juiz de Fora, nós interrompemos, as aulas foram interrompidas na segunda quinzena de março, e ficamos, né, em 3 meses sem aulas, e estivemos sem ministro da Educação por mais de 20 dias. Com esse desgoverno do Bolsonaro, já é o 4º ministro que assume a pasta da educação, que é uma pasta de grande importância, né, para o nosso país, para a população brasileira, para a classe trabalhadora. Então, são questões que a gente está aqui conversando, pensando e nos preocupando muito. Na última sexta-feira, o Bolsonaro nomeou mais, né, o seu 4º ministro da Educação, que é o senhor Milton Ribeiro, que é vice-reitor da Universidade Mackenzie, formado em Direito, tem doutorado em Educação e é pastor presbiteriano. Vindo do governo Bolsonaro, a gente sabe que boa coisa não vem. Então, assim, o que nós podemos esperar de um ministro da Educação com esse currículo, né, que é tanto quanto foi do último ministro, do candidato a ministro que não entrou. O que esperar de um ministro com esse currículo e com esse governo Bolsonaro? Mais ataques, né, à laicidade da educação pública, regulamentação de ensino domiciliar, acirramento dessas visões preconceituosas, homofóbicas, racistas, conservadoras. E tudo isso é muito preocupante para nós que estamos nessa luta da educação. Eu até trouxe aqui, escolhi uma citação muito bacana de Antônio Gramsci para apresentar aqui nessa conversa nossa. Ele diz assim: instruí-vos porque teremos necessidade de toda a vossa inteligência. Agitai-vos porque teremos necessidade de todo o vosso entusiasmo. E organizai-vos porque teremos necessidade de toda a vossa força. E é verdade, né? Agora nós temos que nos unir, usar da nossa inteligência, usar do nosso entusiasmo e da nossa força para enfrentar as dificuldades que esse desgoverno de Jair Bolsonaro coloca para o povo brasileiro e para a educação aqui nessa discussão, né, que nós estamos aqui fazendo. Um episódio, né, de luta que nós tivemos recentemente foi o exame do Enem. Houve uma resistência grande do governo, do MEC, em colocar um adiamento para o exame do Enem. Nós sabemos que o Enem é a porta de entrada para os filhos da classe trabalhadora adentrarem nas universidades e no ensino superior. Foi nos governos do Lula, né, nos 2 mandatos do governo Lula, priorizou essa política de acesso, de expansão de vaga nas universidades, que pôde atingir essa classe trabalhadora, essa classe menos desfavorecida. Senão, nós teríamos ainda aquela universidade tradicional, que só os filhos da elite que conseguem chegar no ensino superior. Com os governos do PT, nós vimos o cenário mudar. Muitos filhos da classe trabalhadora ingressaram na universidade, no ensino superior, e tivemos essa oportunidade que a Constituição Federal põe como direito de todos os brasileiros. Assim, é muito sério. Se não tivesse acontecido pressão dos movimentos sociais, uma pressão popular e uma atuação
de representantes políticos, né, do PT. Destaco aqui Margarida Salomão, que é a nossa deputada federal, Rogério Correia, que é de Belo Horizonte, também muito ferrenho na luta pela educação, e outros representantes que nós temos, que lutaram, né, junto com o povo, junto com a pressão popular, para que o Enem fosse adiado e que reduzisse, né, os danos para os estudantes da classe trabalhadora, que é o caminho para entrar na universidade para muitos é pelo Enem. Outra luta que nós estamos travando nesses tempos de pandemia na área da educação é a implantação da educação à distância. Pensar sobre essa questão também é algo muito importante. A gente percebeu muitos pais, muitas pessoas perguntando por que não tem educação à distância para todas as crianças, que não poderiam ficar sem aula nesses tempos de pandemia. Mas é muito importante pensar sobre isso, né? Nós nos apoiamos aqui para preparar essa conversa nos estudos da professora e pesquisadora Zuleide da Silveira. Ela tem um estudo que ela diz: no âmbito das políticas governamentais, os chefes de nações formalizam acordos, pactos, conferências com os organismos supranacionais para viabilizar as políticas de governo. Com esses pactos, com esses acordos, essas conferências, organismos supranacionais como o Banco Mundial, OCDE, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Unesco, colocam os interesses, né, do capital, os interesses do mercado para direcionar as políticas educacionais. Começam a intervir nas políticas educacionais, não só nas educacionais, nas políticas econômicas, nas políticas sociais, na política monetária e aqui na política educacional. Começam a colocar os seus interesses, né, dentro da escola pública, dentro das legislações e nos rumos da educação pública brasileira. E um outro apoio, um referencial bibliográfico que eu recorri aqui, é do professor André Martins, né? Ele também estuda essa questão dos organismos supranacionais, tem um estudo com o organismo Todos pela Educação, que é um organismo, esse é nacional, formado por um grupo de empresários que também tem interesses em intervir, está intervindo nas políticas educacionais, sobretudo na da educação básica, e deixa para a gente também essa questão de qual que é o interesse desses organismos na educação pública. Eu pergunto, educar para o consenso, apassivar a classe trabalhadora, subordiná-la ao mercado, ao lucro, criar uma nova sociabilidade para ficar subordinada ao capital? Nós temos que pensar para que serve essa educação à distância. Eu ainda tenho mais algumas perguntas aqui. Será que é para instituir, de fato, uma política entreguista? Mais privatizações, terceirizações, flexibilização dos contratos de trabalho, precarização da escola pública, negação dos direitos educacionais para os filhos da classe trabalhadora? Educação à distância é um pouco sobre isso que a gente tem que pensar. No último dia 7, terça-feira passada, o Conselho Nacional aprovou um parecer que trata das aulas presenciais e das aulas não presenciais. E nesse parecer está escrito que as redes que adotaram ensino à distância, ensino remoto, nesses tempos de pandemia, não conseguiram aferir a aprendizagem das crianças. Então, assim, oferece esse pacote, oferecem essas aulas online, mas o mais importante, né, que é
aferir, acompanhar a aprendizagem dos alunos, que é para isso que a escola existe, que os professores trabalham, que as aulas existem. Então, para quem implantar a educação à distância, se não consegue aferir a aprendizagem das crianças, e deixa de considerar que a maioria da população, a maioria dos estudantes das escolas públicas não tem condições materiais e nem existenciais para estudar à distância, para estudar no modelo remoto com aulas online. Então, assim, para que serve adotar uma modalidade de ensino à distância na escola de educação básica, na escola pública, em todos os níveis? Temos que pensar muito sobre isso, né? Tem um estudo de um Marivaldo, grupo... eu acho que é importantíssimo que você colocou. Parece, acho que é um projeto do governo retirar, né, as classes mais humildes da oportunidade de se ter acesso à educação pública de qualidade. Sim. A comercialização do ensino. Como você, inclusive, cita essa questão do Enem, é importante enfatizar que o governo desrespeitou a consulta que ele fez com os estudantes. Então, até que ponto, né? E por que fez essa consulta? Se já tinha um projeto este que faz com que as pessoas, os estudantes, principalmente aqueles da periferia, da classe assalariada, tenham dificuldade de ter acesso a essa educação. Então, é muito sério, né? E eu acho que você, quando você traz essa reflexão, é de fato para nós nos debruçarmos sobre isso. Este governo, ele está servindo a quem? Ele está ouvindo quem? Eu entendo que ao mercado. Né? Também. E aí acho que é importante que você colocou aí. É bem isso. Esse grupo de pesquisa que tem na UFRJ, chamado Kulemarx, fez um estudo recente sobre as empresas que ofereceram e estão oferecendo ensino à distância. As empresas são Khan Academy, que é financiada por Bill e Melinda Gates, Fundação Lennon, que é do segundo brasileiro mais rico do nosso país, Fundação Valhalla, Bank of America, Google, empresa de telefonia AT&T e a farmacêutica Novartis. O que esses empresários querem com a educação? Essa é a pergunta, né, Robson? Que interesses que estão postos numa política de implantação de ensino à distância? Privatizar o serviço educacional, público educacional, que está previsto na Constituição, que é dever do Estado? Privar os meninos da classe trabalhadora de ter escola de qualidade? Permitir que a iniciativa privada abocanhe os recursos públicos? Desqualificar a escola pública? As pesquisas, as universidades, todo esse trabalho que é feito lá de extrema importância para o desenvolvimento do país? Nós temos que pensar sobre isso, né? É um cenário muito difícil, muito obscuro, né? Mas nós temos que estar aqui unidos, estarmos nessa luta para garantir o direito, para não perder mais direitos e para não deixar que essa política ultra neoliberal acabe com o nosso país e acabe com os nossos direitos, né? É preciso finalizar, ter muita garra, né? Sim. Para finalizar, garra. Sim. Para finalizar, eu tenho uma outra citação de Antônio Gramsci, muito válida para esse momento. Ele diz que nós temos que ter pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Que esse ensinamento, né, de Antônio Gramsci traga para nós, né, observar essa situação, unir nossas forças, né, ter o nosso otimismo como contrapartida nessa disputa, nessa luta, e poder atuar sobre essa realidade, né? Atuar contra esse inimigo, contra Bolsonaro, contra o desgoverno, contra o neoliberalismo, contra tudo isso que tira os direitos da população, tudo isso que fere
nossa dignidade, nós temos que nos unir e estarmos prontos para essa luta, né? Eu penso que é bem isso, né? Sim, eu acho que você, assim, tocou em pontos importantíssimos e tem, inclusive, me fez aqui refletir sobre, de fato, a importância da educação e das universidades públicas. Inclusive, Sim. foram elas e são elas que são pioneiras, impulsoras aí das pesquisas. O governo Bolsonaro cortando bolsas de ensino, principalmente a grande maioria dos estudantes de classe mais baixa, que tem um assalariada, precisa das bolsas para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, até mesmo para fazer uma graduação. E aí, quando o governo faz cortes contundentes, ele está diretamente dizendo a esta parcela da sociedade que ela não, que o governo não reconhece, não aceita que nós, da periferia, filhos de trabalhadores e trabalhadoras, temos acesso à universidade. Nos querem somente na base da pirâmide. E no governo Lula, ele demonstrou nitidamente que tinha uma atenção especial à educação, ouvia, sim, os professores, os profissionais de educação. Temos críticas, mas não podemos negar que ele foi o que mais construiu universidades públicas no Brasil. Embora sinalizou também para as universidades particulares, mas, no entanto, possibilitou que as pessoas tivessem acesso a essa educação através de outras linhas de financiamento, mas principalmente através do acesso a essa educação pública. E aí, por outro lado, este atual governo nem sequer faz um debate sério sobre o Fundeb. No primeiro momento, ele fala que retirou recursos das universidades porque iria investir na educação básica. No entanto, isso ele não fez. Então, nós precisamos, as pessoas que estão nos assistindo, precisam, de fato, ter essa noção que este atual governo, ele serve uma elite. Ele serve uma elite, essa mesma elite que quer sempre ter a classe trabalhadora submissa. Não quer que nós, principalmente eu que sou negro, preto, que tenha acesso à educação pública. Para eles é ferir de morte ver um filho da periferia, um filho de trabalhador lecionando, sendo uma liderança, sendo um professor, um pesquisador. E aí é importante enfatizar essas suas reflexões. Fica, de fato, latente para nós a importância de estarmos lutando diuturnamente por uma educação pública de qualidade e inclusiva. Inclusive, esse é um dos nortes dessa nossa pré-candidatura de um mandato ativo formado por mulheres e homens das periferias que vivenciam todos os dias as dificuldades de ter seus filhos nas creches, as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, ensino superior, que, inclusive, uma parcela muito pequena tem acesso ao ensino superior. Então, é uma luta. A educação, a defesa da educação de qualidade, a defesa da educação pública de qualidade. Muito bem, assim, estou adorando a sua explanação. O professor também, Maurílio, vai estar falando conosco. E aí, de fato, faz que a gente tenha uma noção, não é bem uma noção, é que mostre para nós, de uma forma geral, como é importante essa educação, principalmente para nós, filhos de trabalhadores, que muitas vezes vamos para colégios que não tem tanta estrutura, não por culpa dos profissionais, mas o próprio governo não tem uma política pública séria educacional, que não valoriza os professores, que não valoriza os demais servidores de educação. Temos exemplo aqui agora em Juiz de Fora, o atual prefeito, ele diz que vai cancelar o contrato dos professores contratados.
deveria, na verdade, abrir concursos. Esses professores não deveriam ser contratados, mas sim concursados, ter oportunidade de abrir concurso para dar oportunidade para essas pessoas, né? Investir nessa educação para que eles possam se capacitar e formar melhor os estudantes, os alunos, de uma forma geral. Então, agradeço imensamente. Vamos continuar debatendo, conversando aí. Ok, Robson. Professor, eu encerrei esse momento, tá? Muito obrigada. Sim. Eu que agradeço, Marivaldo. Professor. Estamos aí, gente. Vamos conversar, né? O tema mais do que oportuno, e podemos pegar por vários ângulos, né? Eu vou ficar no ângulo mais teórico. As questões que vocês colocaram são super pertinentes, mas elas existem apoiadas numa questão central, que é o que é, para vocês que nos ouvem, né? Como se entende essa questão do neoliberalismo? É uma faceta do capitalismo que é meio camaleão, né? Agora não, já há algum tempo ele vem aparecendo com esse nome, neoliberal. O que está no centro do pensamento neoliberal? O Estado mínimo, a mínima intervenção do Estado, a liberdade das pessoas, né? Uma liberdade burguesa, liberdade, no fundo, que deixa de ter nenhum controle, quase nenhum controle, joga nas pessoas aquilo que deveria ser o Estado, né? Uma descaracterização do sentido do que é público, que deveria ser para todos, e colocando público como para pobre. E muita gente pensa o público como sendo gratuito. Não é gratuito, já está pré-pago, né? Nós não queremos um Estado que nos dê nada, mas que faça retornar para nós o nosso imposto, a nossa contribuição. Todos somos pagadores de impostos. Mesmo quem é dito aí que o salário é pouco e não paga, paga tanto que nem salário tem, não é? Então, o neoliberalismo, um dos princípios dele é a questão do Estado mínimo. A outra é a mercadorização de tudo, que está no primeiro livro do Capital, trabalha essa questão muito bem, né? O Marx e Engels. Tudo se resume a capital, à mercadoria, a educação, a saúde, os bens chamados subjetivos, que deveriam ser de todos, fica sendo para quem pode pagar. Pagar duas vezes, porque já temos esse direito, ele é negado e somos levados, então, a pagar. No caso da saúde, nós temos direito à educação, à saúde, temos o SUS e temos planos de saúde de vários níveis. Pagamos várias vezes para o mesmo benefício. Na educação, a mesma coisa, né? A escola pública, cada vez mais, vai deixando de estar na essência do pensamento dessa gente neoliberal, e a escola particular vendendo a sua mercadoria, né, do jeito que ela pode, nos interesses dela. Nós temos que considerar também a questão de que a luta de classe se dá em vários meios, agora no plano das ideias, onde nós atuamos, que Gramsci fala da superestrutura, né? Nós somos trabalhadores da superestrutura, trabalhamos no campo das ideias. E no campo das ideias também a luta se dá nos interesses mais contraditórios, mais antagônicos, né? Há um tempo atrás, tem um livro interessante do Aníbal Ponce, Educação e Luta de Classes, que ele fala lá num trecho assim, que a burguesia quer, a classe dominante quer que os trabalhadores se eduquem, estudem. Não se pode admitir mais um trabalhador que não estuda. Mas vamos dar educação para eles apenas em doses homeopáticas. Olha que hoje está repetindo isso. Só aquilo que for necessário para o exercício do seu trabalho. E a gente está vendo aí a retirada de disciplinas básicas, filosofia, sociologia. Para quê? Quem é que tem que pensar? São os dominantes. Os outros têm que operar, são operários. Aqui operam. Não precisa encher o currículo deles de muita disciplina, a não ser aquelas necessárias para o exercício da sua profissão. Então, uma educação extremamente... vai cortando isto. Isso já está bem de antes e agora o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, né? Essas reformas que estão sendo trazidas aí, Estado mínimo,
redução de custos na educação, na saúde, etc., para que sobre dinheiro para eles, para cobrir rombos em grandes empresas, de bancos, né? É a lei voltada para o lado do capital. Só que a gente sabe que capital não é ele não existe por si. Quem cria o capital são os trabalhadores, né? Se penaliza os trabalhadores, o capital a médio e longo prazo acaba também tendo problemas sérios. Com essa pandemia, a gente está vendo isso, né? Na medida que as fábricas não estão podendo ter o mesmo processo de produção aquecido como estavam, é desemprego, é uma série de situações que vai criando mais problemas do que já tínhamos, né? O crescimento do Brasil, que era já mínimo, perto de zero, agora, do mundo inteiro e do Brasil, vai lá para baixo. Então, o neoliberalismo está apresentando-se como se fossem os estertores da morte. Infelizmente, né? Não quero ser tão otimista em achar que está no CTI, mas está mal, né? E a outra classe, a classe trabalhadora, precisa estar alerta a essa situação de que ela é geradora de riqueza. Ela precisa de uma educação de qualidade, qualidade vista do ponto de vista operário, do trabalhador, não vista do ponto de vista de quem está mandando, né? É a questão de dois lados mesmo. Não podemos deixar de fora de achar que já acabou a luta de classes, já agora se trata apenas da boa vontade, todos unidos por um bem comum. A ideia de bem comum tem outro nome de sociedade, né? Comunismo, quer dizer, unidade comum, né? O capitalismo não pode realizar o bem comum. Ele realiza o bem da sua classe e dá migalhas para outra classe, apenas para a sua manutenção mínima, né? Que nós estamos vendo aí cada vez mais penalizados os trabalhadores de todos os níveis, né? As reformas de previdências, todas as reformas que vão sendo colocadas aí, não estão na direção de ajudar aqueles que criam o capital, mas dá mais fôlego ainda aos donos de capital, né? Nós queremos uma sociedade onde capital e trabalho não sejam tão dificultados para que seja comum, né? Nós temos atualmente uma classe vendedora de força de trabalho e a classe que compra essa força de trabalho, extrai a mais-valia dela e se enriquece, né? Isso não é de agora, né? Desde quando se superou o feudalismo, iniciou o processo chamado educação trabalhador livre. Livre não para, mas livre de, né? Não é livre para, é livre de. Ele agora tem a liberdade, né? Inclusive, nós estamos assistindo também a questão de não se dá muito espaço para sindicatos, etc., que a relação se dê livremente entre patrão e empregado, né? Isto é bastante complicado, não é uma luta de iguais para sentar na mesa, é uma luta de gente com poder muito diferenciado. Então, se não tem um Estado intervindo, e que seja um Estado popular, um Estado que represente a classe trabalhadora, o prejuízo é sempre do lado, a corda arrebentando pelo lado mais fraco. Eu digo mais fraco, mas também digo que é forte, porque é o criador da riqueza. Então, como eu disse, dá para pegar esta discussão, a educação em tempos liberais, de vários ângulos, né? Repetindo, vamos nos colocando sempre contra a privatização, né? As pessoas dizem, mas a privatização é muito boa, porque, no caso das estradas, por exemplo, está um tapete daqui para o Rio. A pergunta é, quantas estradas dessas esse dinheiro que está lá faria, né? E é meia dúzia de famílias que é dona da arrecadação desse dinheiro dia e noite nas estradas. Então, privatizar é um problema. Estatizar, manter o Estado do jeito que está, também está ruim. Só que quando a pessoa está doente, a gente não acaba de matar, a gente arranja um jeito de levar para o hospital para curar, né? O setor público, a área o Estado está mal. As coisas estatais também não estão bem. Mas também, diga-se de passagem, o SUS agora está com a cabeça levantada. Não fosse ele, a nossa situação seria muito pior nessa pandemia, né? Gente que falou tão mal do SUS agora está correndo atrás dele. Então, temos que
melhorar o Estado, popularizar o Estado, para que o Estado cumpra os seus deveres, né? De intervenção do lado da classe majoritária, que é a classe trabalhadora. Que a pirâmide, né? Se não puder inverter, que seja um quadrado, né? Nós temos uma pirâmide muito complicada, que ela vire, né? Que a base dos trabalhadores seja escutada, seja levada em conta em todas as decisões, que tenha os mais representantes nos parlamentos, de todos os níveis, não é? Para que a nossa voz possa chegar até os poderes, né? Temos essa briga grande hoje que está aí, dos legislativo, judiciário, executivo, né? Uma peleia que não é fácil, né? Como diria o gaúcho, né? Mas, se não fosse a intervenção mínima que está tendo esse Congresso, o Supremo Federal, estaríamos pior, porque nós temos uma espécie de um rei, né? Uma espécie de um sujeito que não tem a menor percepção de o que significa democracia, embora fale dela, né? Por trás do discurso oficial dele, de presidente, nós estamos vendo o desmonte do Brasil, né? E o mundo está vendo. Tem brasileiros que não veem, mas lá fora nossa imagem está muito ruim, né? Estamos bastante distanciados de tudo que possa ser constitucional, tudo que possa ser democrático, tudo que possa ser humano, e que eles dizem que é humano e cristão. Nem humano é, né? Nós estamos debaixo de um desgoverno, como vocês falaram aí, que está arrebentando com a situação de nosso país. Agora, para não ficar no pessimismo, pessoal, toda crise, a palavra crise vem de crisol, quer dizer separação, né? Depois da crise, esperamos que venha alguma coisa que possa superar esse quadro, né? Que possamos estar aprendendo com todo esse desgoverno, com todo esse problema de administração da pandemia por esse presidente, né? Que não obedece ciência, não obedece absolutamente nenhuma orientação de quem de fato entende. Ele acha entendido de tudo e toca aquilo autoritariamente, né? Como se fosse o dono da bola, o dono do Brasil, né? Nós queremos um Brasil para todos. Queremos que o sentido do público seja para todos, né? E seja também estatal, e que o Estado melhore a sua saúde, né? Através dos representantes melhores, para que a gente possa ter novas esperanças para os nossos filhos, nossos netos, né? Voltar a acreditar que somos um país grande, somos um país bonito, rico em tudo. Cada região é rica numa coisa, né? Nós somos o celeiro do mundo. Somos invejados pelas nossas potencialidades, mas, infelizmente, somos administrados do jeito que está. E isso está levando a gente a ficar numa situação extremamente vergonhosa. Há muita gente com vergonha de ser brasileiro, né? Nesse momento, vendo como que está indo para o ralo estão indo as nossas esperanças, né? De poder melhorar a nossa situação. A tecnologia anda, a ciência avança e nós ficamos para trás. Não. Está havendo fuga de cérebros, nós que somos da educação, né, Marinalva? Então, nós percebemos, né? Muita gente indo embora prestar serviço lá fora. É preparado aqui, bem preparado, temos ótimos cientistas, ótimas cabeças, e elas vão. Eu tive a honra de ser aluno do Paulo Freire, que na época da ditadura militar, eu fui aluno quando ele estava voltando, no ano que ele voltou, 81, né? Foi expulso, né? O Rubem Alves também, tínhamos aula na casa dele e era muito bom. Não estou dizendo isso aqui apenas para me engrandecer, para dizer da responsabilidade que tem ter tido esses mestres. O Demerval Saviani, né? E aqui a Nereide Saviani, que é irmã do Demerval, que escreve tão bem sobre a educação brasileira em tempos neoliberais. Então, nós temos cabeças ótimas no Brasil. Temos muita gente aqui que poderia dar sua contribuição e que agora estão sendo silenciados, né? O governo está colocando... ele disse claramente durante a campanha toda e está cumprindo. Eu ponho no comando as pessoas da minha confiança, né? Não respeitando a Constituição, não respeitando democracia. Então, nós estamos vivendo um quadro extremamente complicado, né? Mas esperamos sair dele, né?
Diz que a esperança é a última que morre. Pode até morrer, mas que seja a última, né? Mas nós queremos continuar insistindo, né? Que possamos ultrapassar a música Travessia, né? Do Milton Nascimento, o Guimarães Rosa, que fala tanto em travessia, a minha banda que eu tinha chamava Travessia, o meu sindicato, o Jornal do Sindicato da Arte, se chama Travessia. Eu adoro essa palavra, porque é preciso atravessar a ponte, né? Depois, daqui a pouco, vou até apresentar uma música com esta temática de é necessário atravessar a ponte. A ponte está para cair, mas esperamos que não caia. Balança, mas não cai, né? Então, vamos ficar por aqui. A gente aguarda que vocês que estão participando façam perguntas, né? Melhor do que ficar teorizando longamente aqui, tá bom? O professor, inclusive, eu acho que a saída ela tem que ser uma saída coletiva, né? Quando o senhor coloca isso, eu acho que é importantíssimo. Nós não podemos procurar heróis. Tem o que ocorreu agora, né? As pessoas acreditando num discurso de que essa forma incisiva, de repente, dirigir o país seria o melhor caminho, porque esse foi o discurso dele, do Bolsonaro. E algumas pessoas acreditaram, uma parcela da população acreditou que seria, de fato, o salvador, né, para moralizar o Brasil. Mas a saída, ela está na construção coletiva, ouvindo as pessoas, dando oportunidade às pessoas, valorizando o povo brasileiro. Conforme o senhor bem disse, nós temos muitas capacidades. Nós, em todos os momentos, porque olha que a gente passa cada momento complicado no Brasil. Mas aí o brasileiro ele tem essa resistência, ele consegue ter um mimetismo onde ele, de fato, consegue sobreviver a tudo isso que ocorre, todos os ataques. E a saída para, eu acredito, e os colegas também que estão conosco nesse mandato coletivo, nós acreditamos que a saída tem que ser de forma coletiva, ouvindo, dando oportunidade. Inclusive, essa é a nossa bandeira. Garantir nos espaços de tomada de decisão voz, né, para a sociedade em geral. A minoria que eu falo, a minoria de poder econômico. É isso, Robson. Estou perguntando aqui sobre a questão de esquerda e direita. Esses nomes sofrem até um desgaste muito grande, né? Eu preferia chamar de progressistas e conservadores, né? Fica melhor do que a esquerda e direita. Tem pessoas que querem conservar o time porque estão ganhando, né? E nós entendemos que a sociedade deve avançar progressistamente para, como você falou, para um sentido de sociedade onde o coletivo não se opõe ao individual, mas nos inclui, né? As pessoas pensam que o coletivo é um outro ente. Existe o indivíduo de um lado e o coletivo do outro. Na verdade, nós, indivíduos, somos parte do coletivo. Por exemplo, um time de futebol é um coletivo de 11 jogadores, mais técnico, roupeiro, etc., etc. Né? Se tirar os agentes concretos desse coletivo, que é a palavra time, não sobra nada. Por outro lado, não é uma embolada de gente, cada um tem seu papel ali, cada um tem seu lugar no campo de preparação, de fazer tudo o que tem que ser feito. Então, nós queremos que as pessoas comecem, os que não começaram ainda, a pensar. Nada contra o coletivo. Essa questão também que está aí agora nos tempos da pandemia. Eu não coloco máscara, eu exerço a minha liberdade de sair, eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu, né? Esse conceito burguês de liberdade que não leva em conta o coletivo, né? Está restringindo a minha liberdade, né? De fato, toda liberdade é historicamente limitada. Nós, no nosso orçamento familiar, não gastamos a bel prazer o nosso salário. Discutimos com a nossa família, né? Quais são as necessidades daquele mês, onde alocar o nosso dinheiro. Um estado, um município, é a mesma questão. Tem que estar dizendo onde vai alocar a arrecada do povo, não é? E não ficar fazendo do jeito que nós estamos assistindo, uma coisa que é extremamente dicotomizada. De um lado, vai o coletivo, do outro lado, individual. Então, para concluir essa parte, esquerda e direita eu tenho trocado por conservadores e progressistas. Nós nos entendemos que somos progressistas.
Apostamos no futuro, apostamos no progresso de fato. Não da ordem de progresso, conforme foi colocado pelo positivismo lá na bandeira, mas um progresso de fato para todos e uma ordem que seja ordem. Não estamos vivendo nem o progresso e nem ordem. Estamos em desordem e estamos regredindo, né? Perfeito, professor. Tem uma pergunta também que colocaram aí, que seria como persuadir não, facilitar o conhecimento dos professores, né, que ainda estão iludidos por esse discurso do Bolsonaro. Está aí a pergunta, ó, professor, com esse tema tão pertinente e urgente, como retirar a fenda de muitos colegas professores que acreditam nesse discurso neoliberal? Pois é, o discurso, né? A educação brasileira em tempos neoliberais coloca isso no centro também. Por trás do discurso tem o que não é dito, tem as ações que nós estamos vendo, desde a campanha dele e de agora, de toda a sua comitiva, né? O que estão fazendo? Esse discurso que esconde isso tudo por detrás de um discurso religioso, por detrás de um discurso extremamente que se acha democrático, que se acha verde e amarelo, que tem ojeriza do vermelho, né? Esse discurso que ao vermelho, que racha, exatamente. Nós estamos vendo com muita tristeza uma rachadura enorme em todas as instituições, na família, né? Rachado pró e contra, isso que está aí. Nos nossos colegas e amigos, infelizmente também uma rachadura que percorre de cima e embaixo, nos nossos colegas de lazer, né, de tantos anos, mas que equivocadamente tomam o lado de lá. É um direito democrático de estar do lado de lá, mas tão assim, tão fascista, assim não, né? Indo muito longe o desmando, está muito longe a desumanização, né? Nós queremos que sejam humanos. Não estou falando aqui a favor nem contra este ou aquele partido. Partido que quer dizer pedaço, eu quero todo, né? Não é questão partidária, siglas, mas é tomar partido pelo progresso, pela ordem e pelo progresso de fato, para todos, que possa trazer mais alegria. Nós estamos virando um povo triste, né? O brasileiro é tão alegre, né? E está ficando triste. Hoje eu vi, agora, poucas horas atrás, o pessoal das escolas de samba do Rio dizendo que se não tiver vacina até lá, eles não saem. As escolas de samba não saem. E estão certas, né? Pular na cova dos leões, né? Mas há dinheiro demais rodando, né, para buscar soluções, mas, infelizmente, a solução que o governo encontra aí é esse remedinho que ele virou garoto propaganda dele, né? E está aí. Se a gente olhar bem no fundo do copo, na hora que ele acaba de tomar aquele remédio, vai ver, parece, eu não posso provar isso, vai dar a impressão, empiricamente, de que o comprimido sai da boca e pinga lá no copo de novo. E depois vai dizer... observe, tem um filme sobre isso rodando por aí. Observe isso, né? Ia dizer cura mesmo, né? Na verdade, não está escutando a ciência que está dizendo, olha, esse medicamento não cura e ainda apressa a morte das pessoas. Mas o presidente, que se acha também entendido em medicina, né, vai atropelando isso tudo. Então, a gente acaba fugindo um pouco da pergunta, ampliando, né, a pergunta que foi feita, porque tudo é um todo, né? Hoje a gente trabalha com a teoria da complexidade do Edgar Morin, que vai dizer nada é simples, tudo é complexo. Quem diz que alguma coisa é simples está muito ingenuamente enganado. Agora, é preciso que nós tenhamos coragem de enfrentar a complexidade, né, e buscar soluções para as situações que estamos vivendo. Perfeito, professor. E, assim, acho que é importantíssimo tudo que o senhor e a professora Marivalda também trouxe para nós nesse momento. Pena que pouco tempo para se debater, um tema muito rico, né, para a sociedade em geral, e uma fala que o senhor trouxe para nós, que é a questão da vida. A gente precisa valorizar a vida. E este atual governo não está tendo nenhum valor à vida. Esse remédio que o senhor colocou, que ele tanto faz propaganda, inclusive o principal acionista desse laboratório é o Donald Trump,
né, o presidente dos Estados Unidos. Ele que é um dos principais acionistas do laboratório que faz a cloroquina, a hidroxicloroquina. Por isso que há essa propaganda maciça nas redes sociais, nos meios de comunicação, e parece que, eu acredito que ele está tomando, deve ser um placebo, e não esse comprimido propriamente dito. E aí eu faço, inclusive, um chamado para as pessoas que estão nos assistindo, que nós já realizamos várias lives com vários temas, e a nossa intenção, volto a reafirmar aqui, eu ouvi as pessoas que lidam com esses temas no dia a dia, que têm notório saber, que de fato vivenciam e entendem qual que é a problemática que envolve esses temas de uma forma geral. E de tudo isso é para mostrar que a nossa intenção, a intenção dessa pré-candidatura de um mandato coletivo, cujo eu estou emprestando meu nome para ser cabeça de chapa, no entanto, nós vamos democratizar todas as nossas ações, é ouvir e também fazer com que as pessoas se sintam parte desse processo. E aí, por isso que é importante vocês que estão conosco, nos assistindo, que comentem, que mandem para outros colegas, compartilhem, porque é uma forma de se construir esse mandato. É algo novo aqui em Juiz de Fora, já teve experiências em outras partes do país, mas que nós estamos trazendo esse algo novo aqui para Juiz de Fora. Não esse partido novo que é financiado pelo Banco Itaú, não esse partido novo que está governando agora Minas Gerais, que está deixando agora os números da Covid-19 ter um salto exorbitante, mas algo de fato novo na questão coletiva, construído por várias mãos, que a gente acredita que, sendo construído por várias mãos, por várias mentes, há uma possibilidade menor de erros. Então, este é um processo que você que está conosco até agora pode nos ajudar muito, comentando, mandando sugestões inclusive de tema, perguntas. Então, com isso, o professor, inclusive, até preparou também para nós aí um momento para a gente dar uma desestressada, né, professor? Todas as pessoas, de uma forma geral, estão em isolamento social, mas eu quero também falar tanto para a professora Marivalda, professor Maurílio, a gratidão por ter aceitado estar discutindo conosco um tempo muito curtinho, mas de muito ganho para as nossas reflexões, para os nossos debates. Quero passar, inclusive, se vocês quiserem, porventura, fazer uns comentários finais, né? E o professor traz uma música aí. Estou pedindo aí, professor, não combinamos nada, mas se eu tiver uma música, que sei que o senhor é fera, né? Na questão da música, que a música acalenta. Inclusive, é um setor cultural que está salvando muitas pessoas nessa questão do isolamento, né? Onde a distância ela é primordial para a sobrevivência, mas é a cultura tão pouco valorizada, como é também a educação, que vem salvando as pessoas. Pois falando um pouco como psicanalista, a gente trabalha com o humor e com a música. Musicoterapia e humorterapia, né? Que são maneiras, válvulas de escape para a gente aguentar o tranco da vida, né? Sim. Então, essa música ela tem um toque meio triste, mas é a nossa realidade. E eu dei o título de Utopia. O Paulo Freire diz que utopia não é o impossível, é o que, sendo possível, ainda não está plasmado, não existe. Nós não queremos o impossível, né? Nós queremos o possível. Temos essa utopia. E agora, então, posso levar a música agora aqui? Pode. Quero ir além do horizonte, atravessar a ponte que me leva daqui. Esta sociedade anda triste, preciso acreditar que outra existe.
mas a travessia é necessária e não posso me acomodar, deixar de procurar outra sociedade que um dia há de vir. Esta utopia é o que me alivia a dor, me faz insistir em ser um sonhador, ir além do horizonte, atravessar a ponte. Esta utopia é o que me alivia a dor, me faz insistir em ser um sonhador, ir além do horizonte, atravessar a ponte. Ir além do horizonte, atravessar a ponte. Oh, 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 atravessando a ponte. Sim, é preciso acreditar que há uma outra sociedade, que é possível uma outra sociedade, né? Parabéns. Marivalda, quer fazer uma consideração final? Foi excelente esse momento, agradecer mais uma vez o convite, a parceria aqui com o professor, agradecer a todos que estão nos assistindo, a gente vê aqui os comentários, os cumprimentos, é muito bom ver as pessoas aqui nos prestigiando, nos ajudando nesse momento. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Robson. Obrigado, professor Maurílio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É dever nosso e direito, né? De usar rede social, de usar o que for possível. Nesse momento, agora, nós estamos usando a rede social a nosso favor, né? Então, agradeço muito mais essa oportunidade, esperando que possamos juntar mais gente, né? Nas fileiras para uma sociedade mais humana, mais bonita, mais alegre, mais tudo que nós merecemos. Com certeza. Nós, do Mandato Coletivo, eu falo aqui em nome dos colegas, é que agradecemos a oportunidade de ouvi-los nesta noite. Vocês, com certeza, trouxeram apontamentos que provocou as reflexões e agradeço, de fato, as pessoas que estão conosco aqui, que estão nos acompanhando desde a primeira live, que foi lá no início de junho. Teremos mais, inclusive na próxima terça-feira, às 20 horas, vamos debater um tema que é também importantíssimo, onde esse governo, inclusive, ele pauta muito os seus atos que estão sendo contra a população, que é sobre a questão da religião, né? A religiosidade no meio da política. Nós teremos pessoas, representantes de várias religiões, que vai estar conosco, nos ajudando a compreender um pouco mais do que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Agradeço ao Claudinei, agradeço as companheiras e companheiros do Mandato Coletivo, a Periferia no Poder, agradeço o professor Maurílio, a professora Marivalda. A professora Marivalda é minha prima, será a primeira doutora da família, motivo de grande orgulho para nós, né? Uma mulher, filha de trabalhador, de trabalhadora, negra, chegar onde está chegando. É com muita luta, é com muito carinho, muita competência, muito profissionalismo. Tenho certeza disso e eu acompanho essa trajetória dela. Você é o motivo que nos espelha, sabe, Marivalda? Agradeço a sua atenção, o seu carinho para estar conosco e somar, né, neste mandato coletivo, nessa proposta de construção totalmente diferente. O professor Maurílio também, ele vem somar muito conosco, até mesmo com relação à questão da música. Ele havia enviado para mim, eu já enviei para algumas pessoas, música maravilhosa, profunda, que fala sobre a questão da utopia e que uma outra sociedade é possível. É possível, sim. Depende de nós, da nossa organização, da nossa vontade de se transformar.
E é esse chamamento que nós estamos fazendo com a construção do mandato coletivo, da pré-candidatura do mandato coletivo. Uma nova forma de se construir uma sociedade onde a periferia, onde os desfavorecidos tenham voz, tenham vez. Chega de ter pessoas, pseudos representantes da classe trabalhadora, pseudos representantes da juventude essa, inclusive, que a juventude principalmente negra, que vem sofrendo genocídio, o racismo que aconteceu agora em São Paulo, né? Um policial pisou na garganta de uma mulher de 51 anos de idade, a ponto de matá-la, assim como ocorreu com George Floyd nos Estados Unidos. Nós não podemos mais aceitar isso. Por isso que a gente faz esse chamamento, agradece imensamente vocês estarem conosco, ter aceitado debater sobre esse tema. Pena que é um pouco tempo, mas não teremos outras oportunidades para se debater, se discutir melhor a questão da educação, que é um tema, de fato, importantíssimo, que alicerça e que dá esperança para os filhos da classe trabalhadora alçar maiores voos, né? Sair dessa base da pirâmide ou, conforme o professor Maurílio falou, transformar essa pirâmide em um quadrado, ou seja, reduzir essa desigualdade social que tanto ataca e fragiliza a população brasileira. Muito obrigado. Claudinei? Bom, eu estava aqui nos bastidores, não para de chegar comentários, elogios, perguntas como chegaram. É sinal de que vocês acertaram cheio, né? A discussão, embora com tempo limitado, enfim, abordaram vários aspectos aí que eu acho que mexeu com quem está nos assistindo, né? Então é isso, o fundamental, né? A mensagem foi passada. Muito obrigado, então, Robson. Muito obrigado e parabéns, Marivalda, por você, né, como colocaram aqui, essa mulher que inspira outras e outros, né? Ser doutor, enfim, não é pouca coisa, enfim. E nós estamos aqui, então, né? Na live passada, a gente debatia o racismo, e a professora Adenilde Petrina, né, é doutora, ela descalça, ela não gosta que fala, enfim, ela desconstrói isso, fala, não sou nada, nós somos um coletivo. E eu me lembrei da Rádio Mega FM, que tinha um slogan lá, Rádio Mega FM, lá no Santa Cândida, né, fazendo reforma agrária do ar. Nós estamos aqui, então, fazendo a reforma agrária da internet, né? Estamos aqui dividindo esse espaço, fazendo conteúdo para a periferia, para o povo, para a classe trabalhadora, os mais pobres, enfim, para a juventude, para todos, né? Mas fazendo, então, a reforma agrária da internet, então, se a gente puder assim dizer. Muito obrigado, boa noite, foi um prazer, e não para de chegar aqui os comentários. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Até semana que vem. O Robson já colocou aí. 21, 8 horas, próxima terça, toda terça. Falar aí de religião e política. Se discute sim, e muito bem. É isso? Boa noite, então. Muito obrigado a vocês, né? Nos deixaram chegar aí nas casas e, quem sabe, no coração de cada um de vocês. Obrigado, vamos ficar por aqui. 1h03 de live ao vivo. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite. Quero fazer aqui um convite também ao vivo. A Dagna. Precisamos fazer umas discussões também, Dagna. Uma mulher também de luta, guerreira, né, que defende aí a população negra. Vamos fazer uma conversa, uma live bacana, Dagna. Obrigado, gente. Boa noite, tchau. Boa noite.